Olá, nesse vídeo eu irei apresentar a solução do primeiro exercício de finais apresentado. Bom, para resolver o primeiro exercício, a primeira posição é essa aqui, ó. Para você saber vencer essa partida, né, as brancas têm que jogar, caso contrário, as negras empatam. Mas para você saber conduzir isso, você tem que saber o conceito de oposição, tá? Vou dar uma revisadinha rápida. O que é oposição? Oposição é o seguinte: imagine que o rei das brancas desejam chegar na oitava coluna e o rei das negras pretende impedir isso, pretende opor esse avanço do rei das brancas. A coisa é o seguinte: quem é que não move tem oposição. Então, por exemplo, se as brancas moverem, quem tem oposição é as negras. Se as negras moverem agora, quem tem oposição é as brancas. Então é o seguinte: se as negras quiserem impedir com que o rei das brancas avance, basta ela dar oposição. Então, olha só, as brancas movem, então as negras têm oposição. Basta apenas repetir o movimento das brancas, que aí ela consegue promover. Lembrando que a distância entre os reis tem que ser ímpar, tá? Isso aí é oposição. Agora, se as negras movem, as brancas conseguem avançar, tá? Basta depois da oposição, né? Mexe pro outro lado, vem para cá, né? Ou então pode fazer o seguinte, pode ir avançando assim pela diagonal e quando o tabuleiro acabar, só volta dando posição, tá? Então, opa, opa. Então, ó, tentou impedir, não deu para avançar, o tabuleiro acabou, vem dar oposição, tá? E pronto, aí você consegue chegar. Nossa, nossa. Tá, deu uma confundida aqui. Então vamos lá. Então vamos agora para o exercício. Depois dessa revisão de oposição. E para quem não sabia, é bom que aprendeu. Jogar contra a máquina. No lichess, sempre o primeiro movimento é das brancas, tá? Então eu vou jogar de brancas, tal, deixo o acréscimo de 2 segundos e eu coloco 1 minuto no level mais alto. Então eu venho aqui, dei oposição, né? Avanço. Agora eu dou oposição. Se eu avanço o peão para B4 ou C4, eu perco porque ele me dá oposição. Da mesma forma, eu não posso avançar agora. Eu tenho que jogar aqui. Bom, note que se eu jogar para B4, aliás, B5 e C5, eu tomo oposição e perco a partida. Mas se eu jogar para B4, eu não vou ter avançado meu rei. Então não adianta. Então aí eu avanço o peão agora. Voltou, as negras me deram oposição, então faço mais um lance de peão para dar oposição. Aí agora é o seguinte, eu tenho um peão passado. Quando eu tenho um peão passado, eu posso tomar oposição, desde que eu use o conceito da regra do quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que meu rei dê a volta para o tabuleiro. E agora, se ele jogasse rei em G8, eu avançaria o peão. Não tinha como, não ia dar tempo dele voltar, porque eu ia jogar se ele tivesse rei em B8, tá? Eu ia jogar em D7, sei lá, depois eu jogaria F7 e eu promovia, tá? Então ele teve que jogar aí. E agora eu vou caçar o peão dele, desprotegido. Vem aqui, dou posição e capturo o peão, tá? Vou recuar aqui só pra... Jogou, dominei a casa de promoção. E vamos promover de dama.
Vamos colocar uma torre agora, né? Checando aqui. Opa, se eu jogar torre em G8, afoga. Iria afogar. Então eu vou jogar minha dama aqui e o próximo movimento é checkmate. Tá? Então isso é interessante. Agora, nessa posição, as negras empatam, desde que mantenha a oposição. Mas só para vocês verem que empata. Quer ver? Eu vou mostrar, que fica mais fácil mostrando. Então, olha só, eu avanço aqui. Vem pra cá. Aí eu jogo aqui, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou avançar o peão pra cá. Imagina que eu avancei aqui. Ele tomei oposição, tá vendo? É muito fácil das negras empatarem, tá? Porque aí, ó, eu não consigo avançar meu rei. E, consequentemente, eu não consigo avançar o peão. Olha. Agora imagina que eu faça essa troca aqui. Aí eu vou acabar afogando. Que é essa sequência básica do afogamento usando posição. Tá? Vem aqui, joga pra lá, afoguei. Tá bom? Então por isso que eu não posso avançar os peões. Eu tenho que sempre olhar a questão do rei afogado. Tá? Agora eu vou fazer o movimento de negras. Tá? Agora eu vou jogar de negras e vou mostrar que como você empata de negras. No caso do Lichess, eu tenho que, como o primeiro movimento é do jogador de brancas, então eu tenho que fazer esse movimento antes de pedir para fazer o jogo contra a máquina. Então o movimento meu vai ser rei aqui, para manter casa de ímpar de distância. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem casa ímpar de distância, é a vez das brancas jogar, então as negras têm oposição. Então vamos lá, vamos jogar contra a máquina. Agora eu vou definir aqui as negras e bora. Ó, ele avançou, então eu vou recuar aqui, mantendo casa ímpar. A ideia é sempre manter casa ímpar de distância. E é sempre bom você manter o rei atrás desse peão das negras, tá? Para que ele não possa dar a volta, entendeu? Deixar seu rei e ele conseguir dar a volta. Então mantendo casa ímpar de distância. Se você fizer isso aí, ó, é empate tranquilo. Tá? Mantenha a casa ímpar. Às vezes você pode nem entender direito, mas mantenha a casa ímpar, tá? A não ser que você conheça a posição oblíqua. Se você conhecer a posição oblíqua, você pode fazer um pouco diferente. Então, gente, é só manter casa ímpar de distância. Não precisa fazer outra coisa, não. Ele vai tentar enrolar, principalmente tem muito tempo. Você faz isso. Mantém casa ímpar de distância. Ficou com dúvida? Conte. Ah, meu filho, empatei. No caso aqui eu prefiro recuar. Eu não vou para frente, tá? Depois até mostro uma sequência se for para frente que ele consegue te dar oposição por causa do avanço do peão, tá? E aí eu prefiro manter meu rei sempre atrás do peão ali. Mantendo casa ímpar. Sempre mantenha a casa ímpar de distância. Não cai na onda não, tá? Ele tá fazendo esses lances de espera para você tentar avançar ali e ele te dá oposição.
Sempre mantém casa ímpar de distância. Eu acho que aí agora eu fui fazer um movimento sem pensar, acabei caindo na onda. Deixa eu ver se eu caí na onda. Se eu avanço, ele fez um lance de espera, né? Esse lance foi bonitinho que ele fez. Vou andar rápido aqui, senão vai acabar o tempo. Não tive casa ímpar e acabei empatando a partida, tá bom? Então é manter casa ímpar e dominando a casa de promoção. Aí você força o empate, como ocorreu aqui, tá? Vou dar um pause e vamos para o nosso segundo exercício. Bom, agora vamos resolver esse exercício. É empate independente se você está de brancas ou de negras. Quando você estiver jogando de brancas, você verá que você não conseguirá promover esse peão de jeito nenhum. Então isso aí vocês já vão ver ao tentar fazer o exercício que não consegue. Agora, de negras, como é que você consegue fazer isso? Você tem que fazer duas coisas. Uma, usar o conceito de oposição, e o segundo é o conceito da regra do quadrado. O que é o conceito da regra do quadrado? Você vê o peão passado, no caso esse aqui, e conta quantas casas que tem para que ele demora para promover, né? Então vamos ver, 1, 2, 3, 4, 4 casas, né? Então aí você conta também quais são as casas do lado, tá? Vou colocar o bispo para representar. Então você conta 4, 1, 2, 3, 4. Então essa área aqui, ó, esse quadrado formado por esse bispos é a regra do quadrado. Se o rei tiver nesse quadrado, dentro do quadrado na linha, por exemplo, aqui o rei estava aqui na linha, por exemplo, o rei das negras, né? Ele está dentro do quadrado, tá? Então, se esse peão avançar, o rei chega antes dele promover. Agora, se ele estiver fora do quadrado, que era a casa que estavam os bispos, né? E o peão avançar, ele consegue promover sem o rei impedir, tá? Poderia estar aqui o rei, né? O cara, sei lá, veio, tava aqui, capturou o peão, saiu do quadrado, né? Saiu do quadrado, basta você movimentar a peça que você consegue promover, tá? Então a regra do quadrado, ela é isso, tá? Ela é uma regra muito boa para você ver se seu peão vai conseguir promover ou não, tá? Então tem que fazer dando oposição, né? O meu rei tem que ficar dando oposição e tem que certificar que ele está dentro do quadrado. Então vocês viram que se o meu rei jogar F, ele sai fora do quadrado e consegue promover, ó. Então eu não posso jogar meu rei na coluna F e nem ir para a coluna e para a terceira coluna, porque também ele consegue promover, ou seja, sai fora do quadrado, tá? Então eu tenho que garantir essas duas coisas e sempre olhar oposição, tá?